Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, professor Jean Diniz, uma aula de legislação de trânsito com foco especificamente agora aqui no CTB, na Lei 9.503/97. Trouxe mais uma questãozinha aqui de concurso público muito interessante para a gente poder se aprofundar num tema que pode cair na sua prova, então coloca aí já na tela, veja uma questão. E o seguinte, ó. Isso aí. E o seguinte, considerando as normas gerais de circulação e conduta previstas na Lei 9.503, julgo os itens a seguir. Quais são os itens? Primeiro, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à esquerda. À esquerda, para cruzar a pista com segurança. Bem, não é, no caso, na esquerda. Ele deve se manter na direita antes de cruzar a pista com segurança. Vejam o que diz aí o artigo 37 do CTB. Isso não é o texto. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, primeiramente, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Então veja, pessoal, se eu vou fazer, no caso, como diz aí, uma conversão à esquerda, eu devo procurar um local apropriado. Se não existe um local apropriado e existe acostamento, uma via provida de acostamento, eu vou para o acostamento. Já se não existe acostamento, eu fico no centro da pista, mais à esquerda, aguardando a preferência, na forma do parágrafo único do artigo 38, para poder cruzar a pista também. Mas eu não vou para o acostamento, nem vou para o lado direito para cruzar a pista. Se não tem acostamento, é ficar no meio da pista. Jean, eu vou parar o trânsito? Vai. Você vai parar o trânsito, para o que vier atrás vai ter que parar. E nem poderia cruzar pela direita. Eles nem poderiam passar pela direita. Porque eles não estariam mantendo distância lateral de segurança. Pelo menos automóvel não. Para poder cruzar a pista com segurança, respeitando a preferência do veículo que vem em sentido contrário. Cuidado, que isso não significa dizer o fato de você ir para o acostamento que você possa transitar pelo acostamento. A infração gravíssima vezes 3, transitar por cima do acostamento. Portanto, item 1, ele é falso. Item 2, nas interseções em suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Certíssimo. Não pode fazer ultrapassagem em interseção. Já e o que é interseção? Interseção é gênero do qual são espécies o cruzamento, a bifurcação e o entroncamento. Entroncamento. E bifurcação, entroncamento e cruzamento são consideradas interseções. E em qualquer um desses locais é infração gravíssima vezes 5 fazer ultrapassagem. E não importa se é pela contramão ou não é pela contramão. Em interseção, é proibido fazer ultrapassagem em qualquer lugar. Beleza? Sendo mão única ou sendo mão dupla, consiste em infração de natureza gravíssima com um multiplicador de 5. 5, além de outras situações. Existe ultrapassar pela interseção, pelo acostamento. Existe ainda do artigo 203 também a relação de infrações de ultrapassar em cancela, em faixa de pedestre, em aclives e declives sem visibilidade suficiente, em viadutos, em pontes e túneis. Quando houver a linha contínua amarela, dupla ou simples, é considerada infração também, gravíssima vezes 5. Vocês precisam memorizar as infrações, fazer uma caixinha de memorizações só de ultrapassagens. Existe a ultrapassar pela direita, que é a infração média. Aliás, existe uma infração leve de ultrapassagem, que é ultrapassar veículos em fila que integre cortejo, preste o desfile e tudo mais. Existe a infração média, que é ultrapassar pela direita. Todas as demais são infrações de natureza gravíssima. Gravíssima vezes 5, gravíssima vezes 10. Só tem uma que é gravíssima vezes 10, que é ultrapassar veículos que estejam na iminência de passar um pelo outro. Forçar passagem ou ultrapassar veículos que estejam na iminência de passar um pelo outro. Beleza? Passando à frente, então, outra questão, coloca aí na tela. E o seguinte, ó. 3. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio de luz indicadora de direção de seu veículo,
ou fazendo o gesto convencional de braço. Então, não é uma opção. É uma determinação legal. Deverá indicar seu propósito de forma clara. Sempre que ele fizer o quê? Um deslocamento lateral. Então, todo deslocamento lateral exige o acionamento da luz indicadora de direção do veículo, ou, no caso, o gesto convencional de braço. Na verdade, não é gesto convencional, é gesto legal de braço, porque não houve uma convenção. Houve uma determinação legal para que você fizesse o gesto de convergir à esquerda, de convergir à direita. Trata-se, portanto, de uma obrigação. Aí vem o questionamento é o seguinte, Jean, e quer dizer que se eu vou dobrar obrigatoriamente à direita, convergir obrigatoriamente à direita, porque tem uma placa me obrigando a convergir à direita, eu preciso acionar a luz indicadora de direção? Sim, você... Não, mas eu vi o professor Beltrán que disse que não tem precisão, não tem nada a ver. Foda-se, foda-se. Eu ensino aqui a lei com base na lei. Eu apresento minhas informações com base em fundamentos jurídicos e legais. Primeira coisa, a lei diz deverá. Quando diz deverá, trata-se de uma obrigação, não discuta. E quando ela diz deverá, existe uma justificativa. E sabe qual é a justificativa? Que quando você aciona a luz indicador de direção, você não informa apenas aos demais motoristas, mas para todos os usuários. E quando eu falo todos os usuários das vias terrestres, eu falo também os pedestres. Os pedestres que estejam na pista de rolamento lá do outro lado, eles também têm o direito de receber tal informação de que você vai convergir à direita, porra. Existe essa prova. E isso tudo eu não estou inventando, não. Isso está na lei, ó. Cadê? Está no conceito de luz. Não está aqui não, mas está lá no conceito de luzes indicadoras de direção. Aqui não, peraí, mas está no CTB. Vamos lá para o CTB então. O CTB está lá no anexo 1 da luz indicadora de direção. Luzes indicadoras de direção. E coloca aí na tela. E ó. Exalta. Luz indicadora de direção. Veja aqui embaixo. Olha o conceito do CTB. Ó. Luz indicadora de direção. Luz do veículo destinada a indicar os demais o quê? Usuários. Usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar a direção para a direita ou para a esquerda. Então, essa luz indicadora não tem o propósito de indicar apenas aos demais motoristas. Então, mesmo que exista uma placa obrigando, a placa de regulamentação obrigando você a convergir à direita ou convergir à esquerda, você mesmo assim é obrigado a acionar a luz indicadora de direção ou fazer o gesto convencional de braço. Indiscutível, meu amigo. Está aí na lei, não tem o que questionar, não. Não tem o que questionar. Eu apresento provas com base na lei, ou seja, eu demonstro empiricamente. Agora, Jean, é preciso acionar a luz indicador de direção quando eu vou fazer uma curva? Bem, pelo conceito previsto do CTB, seria de ter uma dúvida. Porque é o seguinte, porque pelo conceito de conversão, qual é o conceito de conversão? Tá aqui, ó, coloca aí na tela. Conceito de conversão. Movimento em ângulo à esquerda ou à direita, de mudança de direção original do veículo. Movimento em ângulo. E sempre que você vai fazer uma conversão, você tem que acionar a luz indicador de direção. E quando houver um movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, é conversão. Então, uma curva é um movimento em ângulo? Bem, é. É um movimento em ângulo. Principalmente quando a curva é fechada. Curva fechada à direita, curva fechada à esquerda. É um movimento, claro que existe um ângulo. É de 90, de 45 graus. Eu teria que acionar a luz indicador de direção? Bem, deu dúvida. Tive dúvida. Vamos para o CONTRAN. Lá no CONTRAN, no Manual de Fiscalização de Trânsito, ele diz, não precisa acionar a luz indicador de direção nas bifurcações e entrocamentos quando você não mudar de faixa. Então, sempre que você permanecer na mesma faixa, no entroncamento, segundo o CONTRAN, você não precisa acionar a luz indicador de direção. Então, presumidamente, neste caso, cabendo a analogia assim, neste caso não é preciso acionar a luz indicador de direção por essa autorização dada pelo CONTRAN. Não precisa. Já nas curvas não precisa? Não. Por quê? Porque o CONTRAN reconheceu que, apesar de ser um movimento em ângulo, quando não houver mudança de faixa, não há a necessidade de acionar a luz indicadora de direção. Tranquilo? Voltando então ao inciso 4. Item 4, aliás. Condutor que for ingressar em uma via
procedente de um lote lindeiro essa via, ele deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Está ele na via pública. Está ele na via pública. Colocar aí uma via pública. Vamos colocar uma via pública aqui. Está uma via pública aqui. Aí está o veículo pretendendo sair. Deixa eu colocar um veículozinho aqui. Está o veículo aqui querendo entrar na pista de rolamento. Digamos que aqui exista um estacionamento ou uma garagem, por exemplo. Digamos que isso aqui tudo seja uma garagem. Toda essa área aqui é uma garagem. Ou um terreno, por exemplo, baldio. Aqui. E o veículo ficou fora aqui. Vamos colocar o veículo por cima. Aqui o veículo. E ele pretende entrar na pista de rolamento. Se ele pretende entrar na pista de rolamento, ele tem que dar preferência ao quê? Aos veículos que estejam transitando na pista de rolamento. Se tem um veículo aqui, ó, ele tem que dar preferência a esses veículos. Ele não pode entrar diretamente. Aí vem uma pergunta, gente, ele precisa acionar a luz indicador de direção? Segundo o controle, ele diz, não precisa se essa via for de mão única. Se a via for de mão única, não é preciso. Se a via for de mão única, opa, aqui. Se a via é de mão única, não é preciso. Vias de mão única, não. Se a via é de mão dupla, claro que a cor da faixa aqui central vai mudar. Se a via é de mão dupla, vai ser preciso acionar a luz indicadora de direção do veículo? Sim, com certeza. Já para entrar e para sair dessa área, como é que faz? É o seguinte, você tem, segundo o código, obrigatoriamente que estar devidamente posicionado para entrada na pista. O código exige que você esteja devidamente posicionado para entrar na pista de rolamento. É o seguinte, ó, cadê? Aqui, artigo 216, abre aí na tela. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras, são terrenos laterais, sem estar devidamente adequadamente posicionado para ingresso na via. Ele não quer saber como você entra na área lindeira. Ele quer saber quando você sai, no momento da entrada na pista. E sem as precauções com a segurança de pedestres e outros veículos. Sabe o que o código quer dizer aí? O código quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui. O código quer dizer o seguinte, o código quer dizer que, ó, na hora que tu for entrar na área lindeira, não importa, não quero saber como tu entra, eu só quero saber quando tu sai. E quando tu sai, tu vai ter que colocar esse veículo devidamente posicionado para ingresso. E o que é esse devidamente posicionado? Vamos para o livro de Arnaldo Rizzardo, que é o grande mestre, o deus da legislação de trânsito. Ele colocou lá no texto, olha só, ele colocou no seu livro, para ingresso e saída de áreas lindeiras, a via onde está o veículo, a primeira condição é o posicionamento correto, com a frente do veículo voltada para a direção que pretende seguir. Ou seja, o código, ele diz, olha, tem que estar devidamente posicionado para ingresso na via. O código pensa isso. E o Arnaldo diz, ó, tem que estar devidamente posicionado com a frente do veículo voltada para o local que pretende seguir. Seguir na pista de rolamento. Porque o texto, esse comentário aí está dentro do seu livro, que ele fala todo o posicionamento que eu vou apresentar aqui para vocês. Isso não é criação minha, não. Devidamente posicionado para entrar na pista, para que ele não perca a visibilidade da pista de rolamento e também da calçada. Como assim? Coloca aí no desenho, na figurinha. Coloca aí na figurinha. Volta aí. É o seguinte, ó, aqui, ó. Se ele entrar de frente aqui, digamos que ele entre de frente. Ele vai entrando de frente. Opa. Vai entrando de frente e coloca seu veículo assim. Se ele for tirar seu veículo de ré, quem já tirou sabe, ele perde a visibilidade aqui da calçada. Aqui tem uma calçada, ó. E ele perde a visibilidade. Pedestres podem transitar por aqui, e quando ele vai tirando esse veículo de ré, ele perde a visibilidade. Não só da calçada, como da própria pista de rolamento, principalmente se existirem outros veículos aqui. Cadê? Principalmente se existirem outros veículos aqui estacionados ao lado dele, ó.
Se existirem outros veículos aqui, na hora que ele vai ter esse carro, ele perde a visibilidade. Pode passar por cima de gente, pode bater de ré num carro que esteja na pista de rolamento. Porque o certo é que o veículo esteja devidamente posicionado para ingresso na via. Se não houver espaço para ele manobrar entrando de frente, então ele obrigatoriamente tem que entrar de ré. Porque ele entrando de ré, ele não perde a visibilidade. Quando ele vai colocando o seu veículo de ré aqui na pista de rolamento, se ele vai colocando de ré, ele vai mantendo a visibilidade tanto da pista como também da calçada. Ou seja, é mais segurança. E é justamente por isso que o legislador disse, para entrar ou sair de áreas lindeiras, sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via, é infração. Somente para ingresso na via que é considerada infração de trânsito. Para ingresso na área lindeira não é infração. Porque entrar, o legislador disse, olha, tu pode entrar de frente, pode entrar de ré, não importa, porque você não vai perder a visibilidade. Mas na hora de sair, você obrigatoriamente tem que estar com a frente voltada para a pista de rolamento, senão a infração de natureza média. Muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Aqui, ó, a questão aqui, ó, 4 é verdadeira. Gabarito da questão é 2, 3 e 4. Gabarito letra D. E tratamos aqui sobre mais uma questão de legislação. Espero ter ajudado a todos nessa busca, nessa conquista pela aprovação num concurso público da área de trânsito, seja agente municipal, agente estadual ou agente federal, DENIT ou Polícia Rodoviária Federal. Um grande abraço e até a próxima.